Boa tarde, sejam bem-vindos para esse webinar sobre os relatórios analíticos, que está uma nova funcionalidade do Airflow que será disponível para a próxima semana diretamente no seu ambiente. Então, para começar, vou começar para compartilhar minha tela. O objetivo desse webinar, essa segunda sessão do webinar, está de apresentar essa nova funcionalidade, os Analytics, e vamos fazer um record desse webinar, para assim você poder ver de novo a apresentação que tinha hoje mais cedo. Então, durante esse webinar, vamos falar apenas sobre esse novo recurso. Mas, como vocês sabem, o Airflow é um produto mais geral, onde você pode modelizar seu processo, compartilhar sua documentação e executar seus processos. Então, se vocês precisam de mais informações sobre o produto de uma maneira geral, fiquem à vontade de contatar nossa equipe de vendas, em particularmente Rodrigo Geres, que poderá trazer para você uma apresentação sobre o produto. Agora vamos falar sobre o assunto do dia, que vai ser os Analytics. Durante essa sessão, durante essa apresentação, vamos falar primeiro do objetivo dos Analytics, depois vamos falar um pouquinho mais sobre as diferentes categorias que existem. Vamos ver no seguinte como é a estrutura de um relatório. Vamos ver como dar os direitos para os usuários de acessar essa funcionalidade. E, por fim, vamos ver em mais detalhes os diferentes objetivos de cada relatório que existe no Airflow. Para começar, como o nome indicou, os Analytics é para analisar os dados que você tem no Airflow. Ou seja, para analisar a base de dados dos itens de trabalho que você vai gerar quando você vai executar seus processos. Até agora, você já tem possibilidades para analisar dados. Por exemplo, você pode ir no Workspace na lista de tarefas, e aqui você vai poder ver a lista das tarefas. Você pode filtrar para ver as informações que você quer. Você pode adicionar colunas e baixar essas informações. Mas, como vocês já sabem, essas layouts, esses tipos de informações vão ser limitadas por colunas que você trazer e também no nível do item de trabalho ou do token. Vamos falar um pouquinho mais depois sobre a diferença do item de trabalho e do token. Você tem uma outra possibilidade também. Você tem a possibilidade de criar páginas dentro do seu ambiente e de adicionar dentro dessas páginas diferentes painéis de gestão. Mas esses painéis de gestão, que chamamos de widget, não somos feitos para analisar com uma grande quantidade de dados. É feito justamente para tomar decisão no dia a dia ou na semana, por exemplo, com sua equipe. Então, é mais uma ferramenta de gestão que de análise. Além disso, os limites dos cálculos dos widgets vão depender do widget, mas, por exemplo, você pode apenas fazer a extração de 1000 linhas. Você tem uma outra ferramenta que você pode usar para analisar dados, que é a nossa funcionalidade do export de dados, que você pode ver aqui, exportação de dados. Quando você autoriza seu ambiente, o Airflow vai replicar a base de dados que você tem, e assim você pode exportar essa base de dados de itens de trabalho e de token para alimentar sua ferramenta do BI. Mas, como você pode entender agora, é apenas uma extração.
Depois você precisa usar uma outra ferramenta para analisar os dados. Então, até agora, ou você tinha a possibilidade de ter painéis de gestão com dados limitados, ou você tem a possibilidade de extrair tudo, mas você não pode fazer as duas coisas no mesmo tempo. É por isso que agora, no Airflow, vamos proposar esses analytics, como grande quantidade de dados e, no mesmo tempo, como BI já pré-configurado para analisar os dados. Deixa-me voltar na página homepage. E agora vou falar um pouquinho mais das categorias que existem no Analytics. Tem 3 categorias. A primeira, cronometria e volume, vamos focalizar a análise sobre as quantidades de itens de trabalho, mas também no tempo de execução dos itens de trabalho, ou mesmo no nível da tarefa. E, por exemplo, aqui que você vai poder procurar relatório que vai ajudar você a encontrar os diferentes gargalos que você tem dentro dos seus processos. Na categoria Teams, vamos focalizar a análise do ponto de vista dos usuários que vão executar as tarefas. Aqui, por exemplo, você vai poder verificar as quantidades do item de trabalho ou das tarefas e a repartição pelo seu time. Assim, você vai poder, talvez, reequilibrar a quantidade do trabalho. E no último, na parte solicitante, vai ser do ponto de vista do usuário que vai pedir item de trabalho. Vai ser uma análise sobre a fonte de trabalho que você tem dentro dos seus processos. Agora eu vou abrir qualquer analytics, o primeiro, e eu vou explicar um pouquinho mais a estrutura desse relatório. Cada relatório tem uma estrutura bem geral, que você vai poder encontrar quase para cada relatório. Essa estrutura está em 3 passos. Você tem o primeiro passo, que vai ser a parte da configuração. É aqui onde você vai fazer uma restrição dos dados que você vai analisar depois sobre os 2 outros partes, que vai ser um gráfico, cada vez com um indicador-chave, que é o indicador-chave do relatório, e depois você vai ter mais detalhes, como uma tabela. Vamos explicar um pouquinho mais em detalhes tudo isso depois. Mas, primeiro, vamos falar sobre essa configuração. Como funciona isso? O análise dos relatórios, como eu falei um pouquinho antes, você precisa fazer uma restrição. Essa restrição precisa ser feita na parte dos processos e dos usuários, que vai ser essa parte, mas também na parte do tempo. Então, a primeira parte vai ser o que chamamos da segmentação. Essa segmentação vai ser justamente uma restrição pelos processos e usuários. Para criar uma segmentação, você apenas precisa clicar no mais. Aqui você vai ver toda a sua lista de segmentação que já existe. E se você quer criar uma nova, você clica no novo. Aqui você precisa dar um nome. Então, para o meu exemplo, eu vou chamar de sales, vendas. Uma descrição, uma cor que vai ser usado dentro dos analytics. E aqui a parte mais interessante, que é a parte onde você vai fazer a restrição de dados. Então aqui, por exemplo, você pode... Opa, um momento. Aqui você pode restringir para uma lista do processo. Então, por mim, como vai ser o sales, eu vou colocar Customer Service, Sales. Você pode também fazer por categoria. Imagina o seguinte, aqui um ambiente de teste, um ambiente de apresentação. Então, não tem muitos processos.
Mas se você tem muitos processos na sua lista, é mais fácil para fazer uma restrição por categoria. Por exemplo, no meu caso, você fazer uma restrição por cliente, então é possível também. Você pode também fazer essa restrição por solicitantes, o departamento dos solicitantes, ou o departamento do usuário que vai ser responsável para uma tarefa ou um item de trabalho. Quando você fez sua seleção, aqui no último aba, você pode ver essa seleção. E para criar sua segmentação, você pode clicar no confirma. Antes de clicar no confirmar, eu preciso falar um pouquinho mais dessa parte. Aqui, uma segmentação pode ser privada ou pública. Se você deixar público, por exemplo, você vai poder compartilhar essa segmentação com outros usuários que vão acessar o mesmo ambiente que você e os diferentes analytics. Se você deixar privado, apenas você poderá ver essa segmentação. Então, vou clicar no público e eu vou confirmar. Eu vou mostrar para você um pouquinho depois como dar a possibilidade para um usuário de dar uma segmentação pública ou apenas deixar ele apenas fazer segmentação privada. Vou confirmar. Como você pode ver, quando você clica e cria uma diferente segmentação, você tem a possibilidade de adicionar ela diretamente dentro seu relatório. Por exemplo, vou acabar ela. Hop. Se você quer retirar uma segmentação, você faz assim. E assim, você tem as diferentes segmentações possíveis. Os relatórios deixam você colocar até 4 segmentações. Eu vou explicar um pouquinho depois o que vai acontecer quando você misturar diferentes segmentações. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo. O tempo aqui você vai decidir a janela temporalidade onde você vai fazer sua análise. Você tem 2 tipos de intervalo das datas, o personalizador, onde você vai precisar colocar uma data do início ou uma data do fim, ou senão, você tem a possibilidade de colocar datas pré-definidas, como por exemplo aqui, os últimos 7 dias, últimos 30 dias, enfim. O que é muito importante aqui, nessa parte do filtro, é, para mim, essa parte. Por exemplo, início M e término M. Aqui, eu vou abrir uma parêntese importante. O filtro temporal vai filtrar sobre item de trabalho, tarefa ou token. E isso vai depender do relatório onde você está. Por exemplo, aqui, no tempo de espera da execução do processo, o filtro temporal ele vai apenas selecionar os itens de trabalho finalizados. Então, por exemplo, se você colocou início M do 20 ao 30, ele vai descartar apenas itens de trabalho finalizados que foram iniciados entre o 20 e o 30. E se você escolher termino M, você vai descartar itens de trabalho finalizados que foi finalizados entre o 20 e o 30. Sabemos que isso é muito importante e também, como falar, sutil. Então, por isso, deixamos mais informações nesse botãozinho, onde você vai procurar os objetivos de cada relatório, mas também você vai poder procurar essas informações do filtro. Por exemplo, aqui, a última frase, onde falamos que esse filtro está por itens de trabalho. Também, na parte do filtro, você tem a possibilidade de fazer uma comparação entre 2 datas. O objetivo para você vai ser de ver a evolução dos indicadores entre a período 1 e período 2. Essa função de comparação não está disponível para todos os relatórios.
Bom, antes de falar pouquinho mais sobre o gráfico, eu vou precisar falar sobre a última parte da configuração. Às vezes, pode ser interessante para você de salvar essa configuração da segmentação. Ou seja, por exemplo, aqui o supply chain, todos os dados em sales. Talvez é útil para você, de cada vez que você está conectando no Airflow e vai no Analytics, de poder facilmente procurar essa combinação. Por isso, temos essa funcionalidade do layout. O layout vai ser uma configuração da segmentação já feita. Por exemplo, aqui, se eu tomar All Data plus Supply Chain, vou clicar no Aplicar, ele vai me mostrar esse layout, com todos os dados e Supply Chain. Então, é você que pode escolher um layout que é já feito, se você já criado, você pode clicar no novo para criar salvar existente e criar novo a partir de uma coisa já existente. Uma coisa interessante aqui na parte do layout é o fato que também você pode deixar o layout público ou privado. Vamos ver depois como dar esse direito, essa autorização para os seus usuários. Agora vamos falar pouquinho mais sobre o gráfico. Cada relatório vai mostrar, ou quase todos, gráfico como indicador-chave. Esse indicador-chave, que por aqui, por exemplo, o tempo médio, vai ser também na tabela que é pouquinho mais abaixo. Além desse indicador-chave, a tabela vai mostrar também outras informações complementares. E às vezes, diferentes relatórios vão mostrar uma coisa interessante também na parte da tabela. Aqui, essa tabela tem visão geral, mas temos essa funcionalidade aqui e aqui para mostrar uma visão dinâmica. E isso vai funcionar da mesma forma que você tem tabela dinâmica no Excel. O objetivo, por exemplo, aqui, vai ser, por exemplo, de trocar as informações para ver, quando você troca a informação, os indicadores de ângulo que vai ser o mais eficiente para você para analisar os dados. Você tem também aqui a possibilidade de adicionar diferentes informações e propriedades dentro do Airflow para você adicionar depois essas informações dentro dessa tabela. Você pode exportar essa tabela e também a tabela normal, se eu posso falar normal, você pode também exportar aqui. Agora, antes de apresentar pouquinho mais nos detalhes os diferentes relatórios, deixa-me falar para você como você pode dar o acesso para esses relatórios para seus usuários. Nativamente, no Airflow, apenas os perfis administrador vão ter a possibilidade de ver esse recurso. Os dois outros perfis nativos, que são os usuários e apenas portal, não vão poder ver essa funcionalidade. Mas você pode criar perfil ou editar perfil existente que não está nativos e dar a possibilidade para esses usuários de ver essa funcionalidade. Por isso, como dar o direito de ver essa funcionalidade, você precisa ir na Selecionar processos e ativar essa opção, Analytics. Se você deixar assim, as pessoas vão poder ver todos os Analytics sobre todos os processos. Se você selecionar, por exemplo, 2 processos, também eles vão ver todos os Analytics, mas essa vez como uma restrição sobre esses 2 processos. Uma coisa importante, pouquinho antes eu falei sobre a segmentação. Imagina o seguinte, o usuário vai usar uma segmentação de todos os dados. Então,
esse usuário que tem acesso apenas para 2 processos, ele vai ver essa segmentação como nome todos os dados, mas dentro disso vai ter uma restrição sobre esses 2 processos unicamente. Bom, isso é para dar acesso na funcionalidade. Mas também, um pouquinho antes, eu falei sobre uma outra coisa. Essa outra coisa estava a possibilidade de compartilhar uma segmentação, layout, com outros usuários. Para fazer isso e dar essa possibilidade, você precisa ativar essa opção. Se você não ativar essa opção, então a pessoa poderia criar uma segmentação, poderá criar um layout, mas apenas para ele mesmo. Eu volto na minha homepage e agora eu vou explicar um pouquinho mais o objetivo de qualquer relatório. Vamos começar com o tempo de espera do processo. O que é o objetivo desse relatório? O objetivo desse relatório é de mostrar o top 20, depende da segmentação que você colocou, vai ser sempre um top 20 dos processos mais longos para ser executado. Ou seja, vai ter a tempo útil médio de todos os itens de trabalho de uma versão do processo. A noção da versão do processo vai ser importante aqui. E assim, você pode ver os processos que tomam mais tempo para ser executados. Esse tempo útil que está aqui, que você pode ver aqui, toma em consideração o calendário que você associado com a versão do processo. O que é interessante aqui é que você tem, deixa-me, por exemplo, aqui, vou fazer pelo processo, o ordenamento. Aqui, por exemplo, Acquisition of Goods and Services, você pode ver a versão número 1, a versão número 2, os números de itens de trabalho que foi completo e o tempo médio desses 4 itens de trabalho. Então, aqui, o que pode ser interessante para vocês é ver também a evolução do upgrade dos seus processos. Ou seja, ver se a nova versão é mais eficiente ou não que a versão mais antiga. E que pode ser interessante também é que quando você tem esse tempo, se você quer mais informação, mais detalhes, você também pode ir nessa visão dinâmica, aqui, de uma maneira geral, mas também diretamente na linha do item que é desejado. Aqui, por exemplo, estava 4 itens de trabalho. Se você fez a boa organização da sua tabela, você pode ver também os diferentes itens de trabalho concernados pela pesquisa e também como o tempo de execução de cada um. E se você clicar aqui, você colocar depois o elemento de fluxo do número, você pode também ter os detalhes do tempo de execução de cada tarefa dentro esse item de trabalho. O objetivo do que eu estou mostrando agora é de mostrar para você que tem muitas possibilidades como essa tabela dinâmica e é você que vai poder decidir como você vai analisar esses dados. Uma coisa que eu posso mostrar aqui, só para ilustrar, é que eu falei um pouquinho antes que você pode fazer uma comparação. Não sei se eu vou ter dados, acho que não, mas é só para mostrar para você que o gráfico vai se adaptar. Ele não vai mostrar um tempo médio, mas uma evolução dos tempos entre os 2 períodos. E na tabela também. O objetivo é de fazer uma comparação temporária entre 2 períodos para ver se o tempo da execução está maior ou menor, por exemplo. Bom, deixa-me retirar isso. Lá. E eu vou falar agora sobre um segundo, que vai ser acumulação.
vamos deixar atrás a parte do tempo e essa vez vamos falar sobre a quantidade. Aqui, uma diferença entre o primeiro relatório e esse relatório é, por exemplo, o fato que não vamos colocar todos os dados das diferentes segmentações no mesmo gráfico, mas vamos criar um gráfico para cada segmentação. E o gráfico, o que ele vai mostrar? Sobre um axe X do tempo, ele vai mostrar a evolução da quantidade do item do trabalho. Ou seja, no tempo que você vai aqui, você vai ter em vermelho os itens de trabalho criados e em verde finalizados. Então, assim você pode também ver uma curva que vai mostrar a evolução das quantidades de trabalho ainda que precisa ser feita. Você vai ter o mesmo nível de detalhes dentro da tabela, onde você vai ter uma linha para o tempo. Esse tempo se adapta em função do que você vai escolher aqui. Por exemplo, aqui eu coloco 10 dias, então um ponto vai ser um dia. Mas se você pode, por exemplo, colocar, não sei, um ano, um ponto vai representar um mês. Isso vai ser adaptado pela quantidade do tempo que você vai escolher. E depois aqui nessa tabela você vê os números do item criado, finalizado dentro de uma período e a acumulação, ou seja, a quantidade do item de trabalho ainda abertos. Agora vou falar que talvez é um dos mais importantes relatórios, que vai ser o gargalos. Qual vai ser o objetivo desse relatório? O objetivo desse relatório vai ser de mostrar para você as tarefas que tomam o mais tempo para ser executadas. Ou seja, por exemplo, aqui ele vai mostrar o top 20 das tarefas que tomam o mais tempo. E para isso, usamos um indicador que vai ser a média ponderada. Esse indicador vai ser procurar aqui, também. Esse indicador é um porcentagem que está calculado com essas informações. O tempo útil médio, que é a mesma coisa que vimos no relatório antes, mas que vai ser o tempo útil da execução da tarefa e das quantidades das tarefas. Isso é também feito pela versão dos processos. Então, essa fórmula vai ser... vamos trazer mais detalhes sobre esse cálculo dentro da documentação que vamos compartilhar com vocês, dentro da nossa base de conhecimento. Uma coisa que eu não falei um pouquinho antes, mas que seria bom de falar com você, é que, como você pode ver, essa tabela está dividida em duas partes. Por que em duas partes? Porque temos duas segmentações. Imagina o seguinte, eu vou adicionar uma segmentação. Então, vou colocar, por exemplo, Finance. A partir desse momento, você vai ver que minha tabela vai ter 3 elementos. Então, mais esse porcentagem da média ponderada é forte, e mais essa tarefa está responsável para um gargalo. E para trazer mais detalhes sobre isso, você pode ver a tabela dinâmica, mas também essa funcionalidade, que vai mostrar diretamente essa informação no diagrama do processo. Como você vai poder analisar essa informação? Mais a tarefa vai ser vermelha e mais esse indicador é forte. Então, mais está vermelha, mais essa tarefa é um gargalo. Agora, eu posso mostrar rapidamente o heatmaps. O heatmaps, na verdade, é o que eu mostrei antes, mas apenas esse diagrama. Então, se esse diagrama é a informação que é o mais importante para você, você pode acessar diretamente
no heatmaps. Aqui você precisa escolher uma janela temporada, o processo e a versão. Você também tem um cubo de decisão. Um cubo de decisão, na verdade, é uma tabela dinâmica sem restrição de segmentação, apenas com uma restrição temporal. E como você vai ver, tem 3 cubos de decisão, um para a cronometria, um para Teams e um para os solicitantes. Porque vai ter 3 níveis de análise diferentes. Ou seja, vamos tomar um exemplo aqui. Na cronometria em volume, vai ser um nível o mais fino, ou seja, mais pequeno, porque vamos analisar as tarefas. Vamos tomar o exemplo seguinte. Imaginou que nossa base de dados está somente com um item de trabalho que está com 5 tarefas. Tarefa 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, aqui, dentro desse cubo de decisão, você vai contar, o sistema vai contar 5. Ok? Temos 5 tarefas. Aqui também você tem uma opção para mostrar ou não um gráfico. Na parte do time, vai ser um pouco diferente. Vamos ser no nível do token, não da tarefa, não do item de trabalho. Então, qual é a diferença entre um item de trabalho e um token? Se você tem um processo muito fácil, tarefa 1, 2, 3, fim, um caminho sozinho. Então, aqui, um token é a mesma coisa que um item de trabalho. Mas, se você tem um processo, como por exemplo, tarefa 1, e depois da tarefa 1, um gateway paralelo que vai dividir seus processos em 2 caminhos paralelos, então você vai ter um subtoken 1 e um subtoken 2. Então, dentro desse cubo de decisão, para esse item de trabalho, vamos contar 3. Porque vai ter o token principal, que vai ser antes do caminho que está dividido em 2, e o 2 subtoken. E na parte solicitante, o cubo de decisão, ele vai mostrar o nível do item de trabalho mesmo. Então aqui, eu não preciso falar mais sobre isso. Porque se você tem um item de trabalho, a tabela vai descartar 1. Agora, eu vou trocar de categoria e vou falar um pouco sobre os teams. O objetivo dos teams vai ser de analisar os dados pelo ponto de vista dos usuários que são responsáveis para diferentes tarefas. Então aqui, as tarefas recebidas versus finalizadas, vamos mostrar a quantidade de trabalho que um time vai ter. E aqui vamos mostrar o top 20 dos usuários que têm nessa período, dentro dessa segmentação, a mais tarefas para fazer. Em vermelho vai ser as tarefas que recebidas e em verde as tarefas finalizadas. Aqui, esse relatório vai depender de o que você vai mostrar no término ou início M. Depender do que você vai escolher aqui, a análise vai ser diferente. E você ter o mesmo nível de informação na tabela, como o detalhe do usuário e do departamento associado como esse usuário. E que pode ser interessante aqui, você ver o recebido, finalizado também, e um detalhe sobre o prazo. Se o prazo está atendido ou perdido. Uma coisa interessante também, que você pode ir mais nos detalhes para ver os diferentes elementos aqui. Por exemplo, prazo perdido. Se você quer ver o prazo perdido, você pode ir aqui e você pode ver, por exemplo, os números do item que tem um prazo perdido. E se você quer ver se tem mais detalhes, vamos ver se podemos ver uma coisa aqui, por exemplo, número. Então, eu vou adicionar essa informação. Eu posso mesmo saber, por item de trabalho, se tem ou não o prazo perdido. E se eu posso ir mais fora, posso ver que
aqui prazo perdido, eu posso ver depois os detalhes dos itens do trabalho. Aqui, quando você tem fala que o prazo está perdido. Então, aqui você pode ver qual é o item do trabalho. E se você quer ver qual é a tarefa, aqui você pode jogar esse elemento e você vai ter esse tipo de detalhe. Enfim, o objetivo de novo aqui é mostrar as possibilidades de coisas que você pode fazer com esses dados. Essa parte do prazo é importante porque no outro relatório do time é um focus específico sobre justamente os prazos, para ver as tarefas que têm prazo e ver se estão prazo perdido ou prazo entendido. Esse relatório vai tomar em consideração apenas as tarefas que têm prazo. Não vai mostrar as tarefas que não têm prazo. Então, aqui, você vai poder analisar as tarefas críticas dentro dos seus processos. Outro relatório que vai ser tarefas de atrasos e prazos, aqui vai mostrar as diferentes tarefas que são atrasadas e que também está associado com item de trabalho que está atrasado. Então, uma explicação que você pode ver aqui é que talvez, por exemplo, Douglas Miller estava atrasado 8 vezes para 8 tarefas diferentes, que também talvez foi a única origem do prazo fora do item do trabalho associado. E aqui você tem a informação do porcentagem do total. Por exemplo, aqui, se ele tem tarefa que traz uma work item de trabalho atrasados, isso representa 25% das tarefas que ele tinha. Por exemplo, aqui, 100%, ele vai falar que Marie está responsável, ela tinha apenas 3 tarefas para fazer, que estava como prazo, e representa 100% das itens de trabalho atrasados, onde ela tinha uma responsabilidade. Agora vamos, para concluir, falar um pouquinho mais do solicitante. Não vou falar muito dos dois aqui, classificação e acumuladores, porque eles são bem parecidos. Aqui você vai ter a lista dos diferentes usuários que são responsáveis por uma pedida, então solicitante, o top 20, com a quantidade de itens de trabalho, mas aqui na classificação vamos focalizar sobre apenas o item de trabalho completo, que é diferente do nível acumulados, e o contrário, vai ser item de trabalho que são ainda abertos. E o último vai ser o prazo. Na parte do prazo, vamos ver uma focalização sobre o item de trabalho por solicitante que tem prazo. E aqui você pode ver se você está dentro do prazo ou fora do prazo. Assim, você pode focalizar com a candidata para solicitante em particular e ver os processos que são, os itens de trabalho que precisam uma intenção talvez um pouquinho mais importante. E aqui também você tem a possibilidade de ter mais detalhes com esse elemento. E, talvez se você vai procurar as informações importantes, por exemplo, o número, você pode ver o número do item de trabalho que está concernando para esse prazo fora. E assim, talvez você pode agir mais rapidamente. Então, aqui você pode usar para analisar, mas também para agir no seu dia a dia.
Acho que é isso para essa primeira apresentação sobre os Analytics. Então, para concluir, eu gostaria de falar para você de novo que essa funcionalidade será disponível a partir da próxima semana, como uma versão beta. Uma versão beta diga que vai ter diferente evolução, vai ter diferente exchange entre vocês e nós para melhorar talvez esses analytics e também ver talvez diferentes bugs que podem acontecer. Então, para melhorar essa comunicação, vamos disponibilizar aqui um botão para você dar o feedback. Você vai clicar aqui, você vai escrever depois o texto com sua solicitação, você vai poder anexar a imagem e vamos receber essa solicitação para melhorar ou ver se podemos corrigir uma coisa dentro desses analytics. Mas uma coisa que na minha experiência vai ser importante para você é ver cada vez as informações dentro dos analytics, porque saber o cálculo atrás de um indicador ou saber qual é a restrição temporária vai ser muito importante para você para ser capaz de analisar corretamente esses dados. Então, vamos compartilhar com você essa chave de informação, mas também uma documentação mais completa com vocês. Se vocês quiserem ter mais informações sobre essa funcionalidade, mas também novas funcionalidades que temos, como por exemplo aqui vamos ter a inteligência artificial, por exemplo, diretamente acessível pelo Webflow, fica à vontade para contatar a nossa equipe de vendas, em particularmente Rodrigo Geres, para organizar uma apresentação ou explicar as diferentes ferramentas. Acho que é isso, gente. Eu agradeço pela sua presença de hoje e você pode seguir-nos no LinkedIn para ver as diferentes novidades. Você pode também ver essas novidades aqui na parte OKR de novo e que vai mostrar todos que temos nas novidades, funcionalidades dentro do Webflow. Então, eu agradeço vocês pela sua presença e eu falei para você até mais. Fique à vontade para contatar nós e a equipe de vendas. Tchau, tchau. Até mais.